Olá, meus queridos, minhas queridas, vamos ver mais alguma coisinha sobre exame pericial, ou seja, vestígios em locais de acidente de trânsito. Então dê uma olhadinha para vocês observarem o que tem que ser avaliado numa cena de crime, do tipo acidente de trânsito. Então nós temos que determinar a existência de marcas de frenagem, a sinalização, a velocidade dos veículos, entre outros também, e qual a velocidade da rodovia. A gente tem que saber qual que é a velocidade da via. Nesse acidente que eu atuei, vejam que eu destaco tudo que tem, né? Faixa de retenção em pedestre, sentido da rua, do fluxo, né, de marcha, presença de semáforos ou não, as placas que aparecem, as indicações verticais e horizontais. Então vejam aqui, acho que eu trouxe mais imagens desse local. Então aqui eu descrevo as ruas, né, as vias. Aqui foi dentro da cidade, né? Então vou falar sobre uma coisa muito importante, dizer se a pista estava seca, qual o estado de conservação. Isso tudo é muito importante. Por quê? Uma pista seca ou uma pista molhada, elas podem participar, elas podem também, né, principalmente pista molhada, ela pode ter contribuído para com um acidente. Então vou trazer para vocês mais algumas imagens. Olha eu aqui novamente, aparecendo no cantinho, né? Esse é o local do crime, né? Como eu cheguei, quando eu cheguei estava assim. A visão de uma rua, lembra que é uma esquina, e agora a visão de uma outra rua. Perceba, é uma reta, excelentes condições do asfalto, muito bem iluminado, muito bem sinalizado, tudo bacaninha. E acreditem, aconteceu aqui um acidente com vítima fatal. Basicamente é isso que aconteceu. Tá certo? Se vocês observarem, aqui eu tenho uma moto, aqui eu tenho um cadáver e aqui eu tenho outra moto. São duas motos que colidiram. Uma moto veio nesse sentido, a outra moto veio nesse sentido. Essas marcações que eu fiz, basicamente, são os vestígios de ambas as motos. Tá certo? Qual foi o rumo, a marca de pneu, a marca dos atritamentos. Dá para você saber esses atritamentos, quem causou, se foi a moto 1, se foi a moto 2. É muito bacana isso, né? E a gente tira muitas informações. Aqui a colisão se deu, dê uma olhada. Esse destaque que eu fiz aqui, depois eu vou explicar, que está em amarelo, a moto bis tentou frear. Ela tentou frear. Quando ela chegou nesse local, a moto, uma Honda CBX, se não me engano, uma CB300, bateu nela aqui nessa região. Aqui é o que eu tenho de sítio de colisão. E aí eu faço essas demarcações para mostrar as trajetórias, né, que esses veículos empreenderam depois da colisão. Esse foi um caso muito emblemático aqui na cidade, nessa cidade, que é próxima à minha, onde a moça morreu. E aí, não vou entrar em muitos detalhes, teve um estudo muito bacana, porque é um local que tem semáforo. E quem estava errado? Né? Quem estava errada? A vítima fatal ou a condutora da motocicleta? Da outra motocicleta que trombou contra a bis? E eu consegui determinar. Né? Foi muito difícil, porque a gente não tinha imagens desse local, imagens boas, nós não tínhamos nada. Mas a polícia conseguiu uma imagem de uma câmera a mais de um quarteirão de distância. Então foi muito difícil fazer essa análise dessa mídia e pediram para que eu fizesse, já que eu era o perito do caso, e eu fui fazer. Eu estava louco para fazer, na verdade, porque a gente tem uma equipe aqui que faria, né, essa análise audiovisual, mas entrei num acordo, eu pedi para fazer, porque eu queria determinar, né, queria analisar o caso do começo ao fim. Daí, moçada, rapidamente, essa situação que nós tivemos, os danos da moto, os danos nas motos e coisa e tal. Bom, eu recebi essa imagem, era uma câmera, né, que filmou alguns minutos antes, eu só recebi isso, alguns minutos antes da colisão e alguns minutos, 1 minuto ou 2 depois da colisão. Só que essa colisão, ela foi um quarteirão, numa descida distante, ela foi filmada em preto e branco,
em preto e branco e muito distante. É simplesmente um impacto e mais nada. Só que eu recebi um material em que eu fiz um estudo e eu tive que provar esse meu estudo, né? Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas eu provei as posições de uma iluminação muito fraca do farol para os 3 estágios, se era verde, amarelo ou vermelho, e o tempo de duração. Então dê uma olhadinha aqui. Ó, é possível determinar quais condutores de veículos tal. Aí eu já coloco sim, e já coloco deu causa a colisão condutora da CB300R. E aí vou explicando. Mas para que vocês entendam, eu provei que essa colisão se deu com sinal verde para a condutora da moto bis. Vocês estão vendo aquele amarelinho lá no fundo? Era isso que eu conseguia enxergar. A câmera estava aqui. Ó, isso foi quase meia-noite que aconteceu o acidente, eu lembro disso. A moça estava voltando do trabalho, indo para o trabalho, alguma coisa assim, a vítima. Era carnaval, uma pessoa indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, estava indo ao trabalho, e a outra voltando de um bar em que ela havia consumido bebida alcoólica e postado imagens no Facebook. Então vejam, olha a dificuldade. Quando você tem algo assim, preto e branco, lá no fundo, tá vendo aquela marquinha? É onde aconteceu o acidente. Aí eu consegui fazer um estudo de aproximação, mas mesmo assim, né, eu consegui determinar que a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha tem uma emissão de um espectro luminoso mais intenso para o verde, menos intenso para o vermelho. Então, quando o farol estava no sinal verde, eu conseguia ver um pouquinho aquele facho do farol. Quando no preto, eu quase não enxergava pelas imagens. Então, o que eu vou mostrar para vocês é justamente isso, ó. Aproximando, hein? É o que eu conseguia ver. Aqui amarelo, aqui vermelho, desculpa, verde. Aqui já no amarelo. E aqui praticamente só esse pontinho, vermelho. Só que eu tive que fazer isso e provar isso. Como? Eu peguei imagens anteriores do acidente, posteriores ao acidente. Conforme tinha aquela intensidade de brilho, por exemplo, estava bem pequenininho, nesta vista dessa rua. Então eu observei e provei que tinham veículos que freavam. Então o veículo estava parado. Consegui fazer isso, brilho, em função de locomoção também. Não foi um trabalho tão simples, nada fora espetacular, mas trabalhoso. Então isso que eu fui fazendo. Ó. Aqui a motocicleta se aproximando, vejam que a gente tem a cor verde lá no fundo. Estabeleci esse padrão. Meia-noite, 1 minuto e 45 segundos. 46, está verde ainda lá, tá vendo? A moto descendo, é uma descida. Aqui, pessoal, nessa placa, nessa seta vermelha, é a moto bis. É a CBX, CBR 300, aí, 300R, que surge rapidamente e o farol ainda está aceso. Então ela surge, colide e ainda após a colisão ele ficou 4 segundos ainda verde para o sentido de marcha de quem morreu, ou seja, da vítima. E aí, depois de todo o levantamento, eu chego a essa conclusão, que deu causa à condutora da moto. O dia que eu liberei esse laudo, o delegado determinou a prisão preventiva da condutora da moto. E aí foi um rebuliço, né? Você saiu na TV, já foi mandado prender a moça e coisa e tal. Foi assim, deu uma repercussão muito grande. Na minha cidade, a gente de vez em quando tem algumas coisas com muita repercussão na mídia. Esses casos assim, eu acho que são mais complicados, né? Em todos os aspectos. Até a comoção da população, são coisas que não são muito bacanas. Muda-se o estado, né, o ânimos dos envolvidos. Então, esse caso foi assim, bem trabalhoso para minha análise do vídeo. Eu não tinha muitos minutos de filmagem,
mas foi o suficiente para provar. Eu tive um outro caso ainda mais difícil, mas que foi muito bacana, mas não vou falar agora aqui. Fui num atropelamento, e aí olha o que acontece dentro do veículo. Encontrei, isso é um outro caso, tá? Um terceiro caso. Essa garrafa pela metade. O cara falou que não havia ingerido bebida alcoólica, mas ele estava embriagado, era nítido. Quando eu cheguei ao local, ele já veio achando que eu era o advogado dele. Ele já chegou para mim, desci da viatura, o cara nem se ligou, veio e falou: doutor, o senhor tem que me tirar dessa enrascada. Eu tô ferrado, o senhor tem que me tirar dessa enrascada. Depois eu fui descobrir, o cara já tinha uns 45 anos. Ele era filho de um amigo meu, assim, amigo. O cara que jogava futebol comigo, mas nunca tinha visto, nem sabia quem era. E quando eu procuro no acidente de trânsito, vou analisar um veículo, eu analiso tudo, viu? Já achei provas de compras, né? O cara passou, por exemplo, no supermercado, tem a nota fiscal, e aí a partir da nota fiscal você consegue buscar imagens do, nem sempre, mas dependendo do supermercado ou do estabelecimento, imagens daquele momento onde o cara pagou. E aí determinar, já felizmente já sei que isso é possível, já aconteceu comigo de achar essas provas. E aí o que eu fiz nesse caso? Eu abri o porta-mala dele. Ah, professor, mas o porta-mala tinha alguma coisa a ver com atropelamento? Não, mas eu achei uma cerveja. E outra, quero ver o que tem lá dentro. Eu vou fazer a minha perícia do jeito que eu bem entender. Achei o quê? Esse isopor, né? Alguns falam geladeira, essa térmica. Olha que tinha lá. Várias latinhas vazias, né? Todas vazias. E aí, meus caros, ele acabou por afirmar que havia consumido bebida alcoólica. Embaixo do gelo, não sei se vocês conseguem observar, tem garrafa, viu? Tem vodka, tem whisky. Então essas latinhas foram algumas que eu encontrei no local, que na verdade ele trouxe dentro do veículo. Tá certo? Ah, posso dizer, afirmar que foi ele que bebeu? Não. Mas os exames toxicológicos vão comprovar isso ou não. Tá certo? Então, galera, isso aqui é local de acidente de trânsito. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês algumas coisas mais rápidas, como um local de incêndio. Locais de incêndio são muito mais difíceis de você encontrar vestígios, até porque parte dos vestígios podem ter sido consumidos pelo incêndio. Mas é interessante que a gente busque, num local de incêndio, determinar se ele foi acidental ou se ele foi criminoso. É possível determinar o local de crime, né, doloso, no incêndio? É. Por exemplo, você encontra palitos de fósforo, embalagens em que o cara, por exemplo, levou o álcool ou a gasolina, local onde ele ateou o fogo. Normalmente, o local onde o fogo se inicia, ele deixa a sua marca ali característica. Um cômodo de uma casa onde se iniciou, a gente observa mais danos, como por exemplo, a temperatura fica tão alta que o reboco se solta, objetos plásticos acabam por derreter, madeiramento se consome mais facilmente. Enfim, nós temos várias coisas para se observar. Os batentes das portas, normalmente, onde nós tivemos o foco do incêndio, eles ficam mais destruídos. E eu tinha um professor na Cadepol que falava que parecia uma casca de jacaré. Então é muito bacana. Vamos dar uma olhadinha? Então veja aqui, o local de incêndio. Então a gente vai ver a área onde o incêndio se desenvolveu mais lentamente ou mais rapidamente, onde teve maior produção de calor, qual o sentido que ele se propagou, preservação de provas, se nós temos resíduo de combustão em cinzas, marcas de carbonização em certos níveis. Então você consegue saber se começou no carpete, de onde para onde ele estava. Fogo vai migrando, né? Ele vai caminhando. Isso é incêndio, por exemplo, de fazendas, de matas, de canaviais, muitas vezes criminosos. Então nós temos a heterogeneidade da carbonização dos combustíveis. É possível determinar o ponto de início de incêndio, delimitar o provável ponto de início do incêndio, não efetuar rescaldo nesse local, mas aqui muitas vezes a gente já pega tudo com rescaldo feito. O bombeiro tenta apagar o fogo.
E esse socorro ao local muitas vezes acaba prejudicando a perícia, mas não é intencional, tem que se fazer isso, né? Não procurar objetos, não mexer, nem efetuar qualquer tipo de investigação. Não sair revirando as coisas. Então, a gente também tem que evitar pisar, evitar colocar pegadas ou outro tipo de contaminação no local. Beleza? Eu gostei desse slide, dessa imagem, coloquei nesse slide. Quanto mais intacto ficar o ponto de início do incêndio, mais preservada é a prova. Pessoal, então eu vejo assim como um local muito difícil incêndio. É mais fácil às vezes a gente detectar alguma coisa em incêndio em plantações do que em residência. Mas já consegui determinar se era culposo, né? Se era acidental, se era doloso, em alguns casos. Inclusive incêndio num prédio, porque a fiação, a construtora fez uma fiação que foi mal definida. Ela foi mal calculada. Se num prédio você vai ter vários objetos eletrônicos, eles deviam ter uma bitola mais larga a fiação. E nesse condomínio, que era mais simples, um padrão mais simples, eles puseram uma fiação mais barata para não gastar tanto. E aí, esse mau dimensionamento levou a curto, levou a incêndio de um apartamento que eu fui atender. Eu fui a um local, por exemplo, vou colocar aqui para vocês, estou olhando aqui, se não me engano é tráfico de droga. Vamos dar uma olhadinha. Então, cheguei a esse local, era essa beleza que tinha, acho que era tráfico de droga mesmo. Essa beleza que se tinha. Dá uma olhadinha, tem bons uísques na prateleira, né? E a mesa, toda essa bagunça, um monte de papel, coisa e tal. E os quartos dessa residência, tirando a sala, eram usados para o refino de drogas. Então o que você vai procurar no local desse são esses sisteminhas que são usados para vaporização de solvente. O que o cara faz quando ele faz um refino de cocaína? Ele quer aumentar o volume. Então ele adiciona cal, anestésicos sólidos, né, em pó, pó royal, cal, farinha de trigo, açúcar. O cara vai pôr um monte de coisa para aumentar o volume e ganhar na venda, porque ele compra 1 quilo, faz 2, 3 quilos, aí está o lucro do traficante. Só que para isso ele precisa de alguns objetos, alguns instrumentos e alguns materiais químicos, como por exemplo acetona e éter. Esses materiais eles normalmente têm venda controlada. Você não compra litros e litros de acetona livremente numa farmácia, tá certo? Teve até uma lei para quem a farmácia, quando vendesse acetona, colocar o RG do comprador. Não pegou, né? Não pegou. Então olha o que eu encontrei aqui. Eu encontrei o que eu chamo aqui de um secador, né? Uma secagem do pó. Esse pó que está aqui é a cocaína que já foi batizada. Veja que nós temos aqui os solventes. Nós tínhamos também aqui, ó, uma arma, uma pistola, 2 carregadores, balança, essas bacias e esses tipos de colheres que é para mexer a mistura, o lugar para você esquentar, aquecer o fogareiro e assim por diante. E eu consegui achar no local os cadernos, né? Isso aqui é o que acaba com o traficante. Quando você encontra, isso aqui estava escondido. É a contabilidade do crime. Delegado, investigador, polícia já tinham comparecido antes, eles não tinham dado importância para os cadernos. Acharam que é simplesmente caderno. E esquece que temos a contabilidade. Então, nesses cadernos aqui, eu digo nós, né? Nós obtivemos as informações de vendas, nomes, contas bancárias, movimentação financeira, telefones. Aí a casa literalmente caiu para as criaturas. Tá bom? Então dê uma olhadinha. Deixa eu até riscar aqui porque tem um nome mais visível, um telefone mais visível. Então isso tudo foi muito importante para se chegar a uma autoria, né, aos participantes dessa quadrilha. Fui a um local em que a pessoa se suicidou envenenada, né, por medicamento. Então dê uma olhadinha. Dá uma olhada como foi o quarto quando eu cheguei. Aqui a gente tem que avaliar se foi suicídio ou se foi homicídio. Mas dá uma olhada nos medicamentos que a pessoa ingeriu. É isso mesmo, pessoal. Todas essas caixas foram consumidas por uma pessoa só. Ou pelo menos boa parte desses medicamentos.
Isso aqui, ó, o cara enfiou na boca, grudou e não conseguiu engolir. Nesse local, aqui a cabeceira da cama, o criado mudo, restavam esses comprimidos, e aqui nós tínhamos várias garrafas de refrigerante e outros medicamentos. Então dá uma olhadinha, isso aqui tudo era Tilenol. E aí, sabe o que acontece? A gente tem que buscar sempre analisar o local para saber, por exemplo, crimes contra a vida. Foi suicídio, se foi homicídio, se foi um suicídio forjado. E quem vai trazer isso para a gente? Quem vai trazer a verdade de uma cena do crime? O perito. De que maneira? Analisando os vestígios. Eu julgo, assim, eu sou perito. Por acaso, eu sou professor de medicina legal. Porque eu adoro medicina legal, acho fantástico. Eu gostei muito quando eu comecei realmente a estudar para ser perito, para prestar o concurso de perito. Mas a criminalística, ela é de extrema importância para a profissão de um perito, de um advogado, de um delegado, de um advogado, tanto de acusação quanto de defesa, digamos assim, mas principalmente de defesa, né? Para o promotor, que é um advogado de acusação, né? Seria isso. É muito importante conhecer criminalística. Quando eu chego a um local que tem cadáveres, a medicina legal me ajuda a ter ideia sobre vários aspectos relativos a tempo, né? A tanatologia, aos instrumentos que foram usados, e a poder ver se tem relação aqueles danos com os instrumentos, coisa e tal. Mas o que busca os vestígios, o que traz os vestígios que podem se tornar evidências, lembra da dica, véi? Vestígios podem se tornar evidências que podem se transformar em indícios. É a criminalística. Eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas assim muito dedicadas. Inclusive em locais de crime a gente encontra delegados, mas investigadores que buscam, né, conhecer bastante sobre o tema. Eu acho que para quem trabalha, acho não, tenho certeza, né, negócio de acho, a minha opinião é essa, para quem vai trabalhar na área de segurança pública, conhecer criminalística é fundamental. Ela não é fundamental só para você fazer a prova e ser aprovado. Ela é fundamental para o seu sucesso como um profissional, para que a gente busque determinar a autoria, para que a gente busque a verdade. Então eu encerro toda essa parte de vestígios de locais de crimes, os principais tipos de locais de crimes previstos no CPP, e são aqueles mais envolvidos também com a segurança pública. Professor, existe exame grafotécnico? Existe. Existe exame documentoscópico? Existe exames de balística? Sim. Existem exames que são feitos, por exemplo, em mídias digitais, em celulares? Sim, e eles contribuem muito para a criminalística. Muito. Celular hoje é algo que praticamente todo mundo tem, pelo menos um, né? Tem gente que tem 2, até 3. E ali nós temos muitas informações. Vocês vão ficar de olho na mídia e vira e mexe. Vai aparecer em algum caso de maior renome local, ou regional, ou nacional, algumas provas, por exemplo, de crimes em que as pessoas trocaram mensagens. E aí, cabe ao perito, cabe ao vamos dizer assim, ao agente de segurança pública buscar todos esses vestígios e, principalmente, deixar o local idôneo. Certo? É isso, moçada. Eu encerro por aqui esse nosso tema, né? E a gente se vê aí futuramente com qualquer outro tema. Um abraço e até lá.